Afinal, tudo precisa ter um fim. Qual que é o peso dos términos sem despedida? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma experiência muito comum, principalmente hoje em dia, que é quando a gente termina algo que não existia. Como é que você vai terminar uma coisa que não teve? Um namoro que não era namoro, que era um ficante premium. Como que você termina isso? Como que você lida com a decepção e a frustração de uma coisa que poderia ter sido e que não foi? É complicado, não é? Até porque nem todo fim é um ponto final. É como se fosse um etc., 3 pontinhos. E aí aquelas memórias ficam recuando na cabeça de como poderia ter sido. E muitas vezes você pode acabar se perguntando: o que eu fiz de errado? Será que eu não fui bom o suficiente? O que eu tenho que não agradou? Qual o problema comigo? São todos pensamentos destrutivos que a gente tem que evitar. Então no vídeo de hoje eu vou comentar sobre esse tipo de relação e como a gente pode fazer para lidar com isso de uma forma muito mais inteligente. Então, eu te pergunto, você já teve um relacionamento que nunca terminou? Clarice Lispector diz em uma frase: perder-se também é caminho. Chego até a me arrepiar todo aqui só de pensar em Clarice Lispector. Perder-se também é caminho. Então, assim, às vezes a gente se perde procurando uma coisa e depois de um tempo, depois de passar todo o luto dessa perda, que não é uma perda porque você nunca teve, você começa a pensar: cara, que bom que não deu certo. Que bom que não deu certo. Até você chegar nesse nível é muito doloroso. Mas quando você chega, você pensa: que bom que eu errei esse caminho, porque você agora está curado e consegue lidar com isso de novo, se acontecer, de uma forma muito mais consciente. Um dos grandes problemas é que nós que idealizamos uma coisa, durante os dates, durante as saídas, a gente acaba idealizando, colocando expectativa. No momento que você pensa, não vou colocar expectativa, a expectativa já está lá, como diz a Jojo. E a partir desse momento que a gente começa a idealizar, lá no fundo da nossa cabeça, como seria bom se eu namorasse essa pessoa, conhecesse mais, viajasse, tivesse N experiências. Isso aí, liga um alerta. Você tá começando a se apaixonar. E tá tudo bem, não tem nenhum problema. O problema é quando, infelizmente, isso acaba se cortando e você sofre porque você não tem o feedback daquilo. E aí a gente acaba romantizando tudo que poderia ser. E você faz alguma ação esperando outra. Para você, uma coisa que você deveria receber em peso 10, você recebe em peso 2, por exemplo. Tipo, eu dou um presente de corpo e alma, um presente lindo e maravilhoso, e lá no fundo, às vezes você espera receber algo no mesmo nível e você não recebe. Aí tá uma decepção. Ou você faz algo para a pessoa e a pessoa não retorna. E aí você pode até pensar, será que isso realmente é amor ou é eu querer ser tratado bem? Porque o amor, ele não quer nada em troca, né? Mas isso aí a gente pode pensar para outro momento. Isso aí tá mais para um sintoma de paixão. De qualquer forma, essa falta de término leva a gente a romantizar uma coisa que não foi, que não aconteceu. Milan Kundera, em sua obra A Insustentável Leveza do Ser, ele mostra como nós, como seres humanos, lembramos certas relações e pessoas de acordo com a narrativa que a gente cria pra gente mesmo. Então pensa bem, eu lembro de fulano de acordo com aquilo que eu inventei dele. Veja o nível de responsabilidade que eu acabo colocando no outro, sendo que eu não tenho controle nenhum sobre as ações e os pensamentos da outra pessoa. Esse é um dos motivos das relações humanas serem tão complexas. A gente tem controle sobre o que a gente lida, nem mesmo com o que a gente sente, porque a gente pode sentir várias coisas, mas como a gente lida com aquilo é totalmente diferente. E de acordo com essas lembranças que a gente cria, muitas vezes ela não é verdade, porque a gente cria na nossa cabeça. E a gente lembra, e a gente imagina como poderia ter sido, e não foi. Sem um fim de verdade, a nossa cabeça acaba criando suposições, muitas vezes suposições de mentira, e isso leva ao sofrimento. Então, o fim, nesse caso, ele precisa ser um fim. A gente precisa entender que acabou. Mas como é que a gente vai entender que acabou uma coisa dessa? E aí eu te pergunto, o que dói mais? Perder a pessoa
ou perder a ideia que a gente tinha dessa pessoa. Porque as duas coisas são muito decepcionantes. Perder uma pessoa que a gente ama é algo muito doloroso. Mas perder a ideia de que a gente tinha, de coisas que não aconteceram, é bem pior. Porque eram expectativas que você criou. Esse tema é difícil, hein? Como lidar com esses términos que não têm fim? Com esses relacionamentos que não acabam nunca? Que ficam para sempre marcados na nossa história? Você pode escrever uma carta, não vai enviar essa carta para ninguém. Escreve, coloca tudo para fora, queima a carta, mas escreve, coloca ali todos os seus sentimentos, tudo que você achou que poderia ter sido. Faz de conta que vai mandar para a pessoa. Pode falar que ama, pode falar que não ama, enfim. Escreve e queima. Foi. Outra maneira é você fazer um exercício de aceitar. Esse é um exercício difícil. Aceitar que nem tudo na vida tem resposta. Nem tudo na vida tem um porquê, um motivo. E nem vai ter. Tem coisas que simplesmente não sabemos. E nunca vamos saber. E às vezes é até melhor que a gente nem saiba para algumas coisas. E outra coisa é focar no presente, focar nos seus planos futuros do que ficar remoendo o que poderia ter acontecido e que não aconteceu. É mais saudável você substituir, digamos assim, essa obsessão por outra coisa. Por exemplo, eu tinha foco do meu dia sobre esse relacionamento que não vingou. Então, meu foco agora vai ser em estudar alguma coisa nova, praticar algum hobby, aprender alguma habilidade. Vou distrair o meu foco, que era para algo ruim, para algo útil. Isso é uma forma inteligente de lidar com esse tipo de término. E falando sobre Clarice Lispector novamente, ela dizia assim: liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Ela desejava muito mais do que liberdade. Como diz aquela música, liberdade para dentro da cabeça. Não tem nada mais incrível do que você ter a mente liberta de pensamentos que te atrasam, de expectativas fúteis que não te levaram a lugar nenhum. Então, liberdade não é algo palpável, ela quer muito mais do que isso. A gente quer muito mais do que liberdade, não tem nome. A gente quer paz, mas a paz você sabe quando ela chega, né? Agora, me responde, tudo precisa ter um fim? Não é melhor que algumas coisas simplesmente não tenham fim? Às vezes você vai ter que decidir esse fim. E você vai ter que ser corajoso para enfrentar. Tem gente que diz para mim que tomar uma decisão é difícil. Eu já acho que manter a decisão é bem mais difícil. Porque você tem que lidar com ela depois, todos os dias. Talvez o verdadeiro fim seja quando a gente para de perguntar como poderia ter sido. E se tem algo que chegou ao fim, é esse vídeo. Não deixe de se inscrever no meu canal. Deixe seu like, que me ajuda bastante. E me segue também lá no Instagram e nas outras redes sociais. E deixe seu relato. Você já passou por uma situação em que você não teve fim ou que você teve que colocar um fim? Como que foi pra você? É isso aí. Valeu. Até mais.